Luiz Eduardo Batista, mais conhecido como BAP, é formado em Engenharia Civil pela UFRJ, com mestrado em Finanças. Tem 64 anos, é casado e pai. Foi superintendente de compras nas lojas Americanas e Mesbla. Durante quase 20 anos, atuou como presidente da DirecTV e CEO da Sky. Embrião do que viria a ser a Chapa Azul de 2012. No ano seguinte, colaborou com a gestão de Patrícia Amorim. A Sky, empresa que presidia na época, se tornou patrocinadora master do basquete e ajudou na contratação de Zico, como Diego Vasconcelos, Carlos Langoni, Cláudio Pracome, entre outros, formou a Chapa Fla campeão do mundo em 2012. Com a vitória nas eleições, assumiu o cargo de vice-presidente de marketing, posição que ocupado Batista só voltou a ocupar um novo cargo no Flamengo em 2018, com a vitória de Rodolfo Landim, conselho de administração do clube, com 66 votos, sendo o único concorrente no pleito. Negociação do contrato com a Adidas, ainda no fim de 2012. Além disso, ajudou na captação de outros patrocínios e na reestruturação do clube a partir de 2013, para a valorização da camisa do Flamengo, que passou a ser uma das mais valiosas do Brasil, a qual serviu como centro de treinamento durante a Copa do Mundo, e com o Comitê Olímpico Americano, que modernizou diversos espaços destinados às modalidades olímpicas financeiro para colaborar na renovação do contrato de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para o período de 2019 a 2024. Além de ocupar o cargo de vice-presidente de Relações Externas, liderou o Conselho de Futebol até o final de 2021, conquistando a Supercopa do Brasil em 2020 e 2021. Atuando nos bastidores do Flamengo há 15 anos, BAP sempre demonstrou sua forte personalidade e liderança, independentemente do cargo que ocupasse. Costuma falar o que pensa e dificilmente evita embates com seus rivais políticos. Quando passou a discordar de Eduardo Bandeira de Mello durante o primeiro mandato, não demorou a romper com o presidente, levando consigo uma boa parte dos vice-presidentes responsáveis pela reestruturação do Flamengo em 2013. Eu achei melhor sair, porque eu entendi que, pela minha natureza, seria pior para o Flamengo que eu ficasse tranquilo para chegar e dizer, olha, eu saí porque eu não concordava com o Eduardo, não concordava com as práticas dele, tá certo? Secreto nos bastidores do futebol, incluindo a FERJ, que, com BAP, passou a ser uma aliada do clube. Brigar com a federação e por conta... Sabe por que ele brigou com a federação? Ele não brigou com a federação, não é pelas razões que a gente tem brigado, que a gente tem discutido, preto no branco, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Ele brigou com a federação porque o Rubinho ofendeu ele, tá certo? E falou para ele umas coisas que, de alguma maneira, tá certo, foram deselegantes e ele ficou magoadinho na física. Mesmo em 2021, quando ainda atuava no Executivo, enviou diversas sugestões da CBF para o regulamento do Campeonato Brasileiro de 2022. Ao ver suas propostas ignoradas, expressou sua insatisfação em sua conta no Twitter. Enviamos à CBF inúmeras sugestões a respeito do regulamento do Campeonato Brasileiro de 2022. Nada foi considerado. Zero. Conflitos de agendas e de respeito ao campeonato, que é dos clubes, seguem como sempre. Para quem acredita que basta sugerir, vale a reflexão. Com membros do Conselhinho, ele era um dos mais atuantes. Em 2013, com a missão de gerar novas receitas para o marketing do clube, BAP alterou a precificação dos ingressos, tornando-os mais caros. O auge foi na final da Copa do Brasil daquele ano, quando o ingresso mais barato para o público geral custava R$ 250. A partir disso, passou a ser conhecido como elitista. Após a cisão com Eduardo Bandeira de Mello em 2015, BAP o chamou de burro com iniciativa. Então, com todo respeito, gente, não vai ser o Eduardo que vai quebrar com a palavra do que o grupo havia combinado. O grupo que colocou o Eduardo lá. Eduardo, você é um ingrato. Foi o Valim e o Landim que te colocaram onde você está. Você é um ingrato. Aceite isso que você vai ser uma pessoa melhor. Okay? Vou dizer para vocês, uma das piores coisas que tem na vida, gente, é burro com iniciativa. O burro com iniciativa, galera, ele quebra você, ok? Burro com iniciativa é um problema sério, tá certo? Então... Nesse mesmo período, também teve desentendimentos com o então vice-jurídico Flávio Williman. As marcas desse rompimento e da eleição daquele ano ainda não cicatrizaram. BAP e Bandeira nunca mais se falaram. Em 2020, em nova entrevista ao Ser Flamengo, comentou as polêmicas declarações de Abel Braga, primeiro treinador da era Landim em 2019, e disse que ele parecia estar bêbado ou drogado. Mas era assim, 70% por causa dele. Houve um momento em que a gente achava
e que a gente discutia internamente, que ele devia estar de sacanagem. A gente olhava ele dando entrevista e a gente falava, cara, tem alguma coisa que a gente não está entendendo. Ou ele bebeu, ou ele está drogado. Não é possível que ele esteja falando o que ele está falando, entendeu? O técnico não gostou, processou o BAP e ganhou uma indenização de R$50 mil. Quando assumiu a presidência do Conselho de Administração em 2021, BAP continuou atuando no Conselho de Futebol, o que gerou questionamentos sobre um possível conflito de interesse, visto que ele exercia funções tanto no Executivo quanto no Legislativo. Em junho de 2022, ele deixou o Conselho de Futebol, mas não devido às críticas sobre acumular as duas funções. O motivo foi um desentendimento com Rodolfo Landim. Também saíram Deco Rosman e Fábio Palmer. BAP teve diversos embates com Marcos Braz no Conselho de Futebol. A rivalidade entre os dois, frequentemente divulgada pela imprensa, sempre foi negada por ambos. Rafinha, lateral que deixou o Flamengo em 2020 e desejava retornar em 2021, revelou que não voltou ao clube devido à briga entre os dirigentes. Flexibilizei o máximo que poderia para receber em 2022. Fiz o máximo. Com certeza fui vítima da guerra política. Eles têm essa guerra, não sabia que era isso. Achei que era probleminha, disse em entrevista. O lateral se disse vítima de uma briga política entre dirigentes do Flamengo. O treinador queria. O departamento de futebol todo queria. Os torcedores, que são os mais importantes, me queriam. Claro que eu fui vítima de uma guerra política, porque eu não tenho culpa disso. O jogador disse que o departamento de futebol queria a contratação dele. Outros diretores, não. Eu estou sendo vetado por pessoas que trabalham na parte da financeira, na parte da comunicação, na parte... Se eu estivesse sendo vetado pelo torcedor do Flamengo, pelo treinador, essas pessoas sim eu ia respeitar e falar, não, beleza, eu não tenho que voltar mais. Me usaram nessa situação para vencer uma guerra deles dentro do clube e eu acabei pagando essa conta aí. No atual processo eleitoral, BAP se licenciou do Conselho de Administração apenas aos assuntos relacionados à eleição, no mês de agosto, o que evidencia um claro conflito de interesse, já que o órgão é responsável por diversas deliberações da eleição, como a verificação das condições de elegibilidade dos candidatos e o registro das chapas. Dos 5 membros nomeados por BAP para a Comissão Permanente Eleitoral, 4 o apoiam publicamente, sendo que 3 integram sua chapa. Essa situação gerou diversas reclamações e ações judiciais por parte de seus concorrentes e adversários políticos. Após muitas especulações sobre quem seria o vice de BAP, Flávio Willemann foi anunciado no lançamento da candidatura. Que o vice-geral da chapa que vai ganhar as eleições e que vai fazer o Flamengo ganhar a porra toda é o Flávio Willemann. Mengo! Mengo! Ele é advogado, possui doutorado em Direito pela Universidade Federal Fluminense e mestrado pela Universidade Cândido Mendes. Atua como procurador do Estado do Rio de Janeiro desde 2000 e foi nomeado subprocurador-geral do Estado em 2021. No Flamengo, Willemann foi vice-presidente jurídico durante os 2 mandatos de Eduardo Bandeira de Mello, período em que encontrou mais de 500 ações trabalhistas, número reduzido para apenas 52 em sua saída. Também teve papel fundamental na reestruturação do departamento jurídico, atuando em questões cíveis e tributárias, além de ajudar a resolver uma série de passivos financeiros que comprometiam as finanças do clube. Então eu queria agradecer a sua confiança em partilhar comigo a chapa, ou permitir que eu partilhe com você a chapa. Eu quero agradecer a confiança também de todo o time que está nesse palco e outros tantos que estão espalhados por esse auditório, amigos queridos, colegas queridos. Eu vejo aqui inúmeros ex-vice-presidentes do clube que participaram das gestões anteriores, de 2012 até o presente momento, e que estarão conosco. A mensagem é: tenha em mim, BAP, um vice-presidente leal, que vai coadjuvar com você e com toda a equipe. Eu acho que é importante passar essa missão. Gustavo Fernandes e Luzinaldo de Souza Balbino são os candidatos à presidência e vice-presidência da Assembleia Geral, respectivamente. Uma das grandes bandeiras da campanha é a profissionalização, modernização, governança e o resgate dos princípios e valores da verdadeira Chapa Azul de 2012. No futebol, a promessa é de uma profissionalização ampla, geral
e irrestrita, incluindo a contratação de diretor técnico, que ficará responsável por toda a estrutura. O vice-presidente teria menor participação no dia a dia da pasta. BAP se compromete a reformular completamente o conceito do apoio de Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, promete usar a tecnologia de maneira significativa em diversos setores do clube, principalmente no futebol, por meio do scouting e de plataformas de análise de desempenho, além de aplicar tecnologia também nas áreas de marketing, administração e finanças. Luiz Eduardo Batista conta com o apoio de 4 grupos políticos: FAM, Flamengo até morrer, FAT, Flamengo acima de tudo, do Fábio Coelho, dos ex-vice-presidentes Rodrigo Tosh, Cláudio Prakovnik, Alexandre Pinto, PC Pereira, Guilherme Kroll, Ricardo Lomba, Alexandre Póvoa e Antônio Tabet, dos ex-presidentes Kleber Leite e Hélio Ferraz e dos candidatos à presidência em 2021, Ricardo Henningsen e Marco Aurélio Assef. A eleição do Flamengo está marcada para o dia 9 de dezembro, com votação Luiz Eduardo Batista. O BAP é um dos favoritos e concorre com Maurício Gomes de Matos e Rodrigo Dois. Se você chegou até aqui é porque gostou do nosso trabalho. Além de se inscrever, deixar seu like e compartilhar o vídeo, você pode apoiar o canal se tornando um membro ou enviando um Pix. Para isso, basta usar o QR Code na tela ou a chave serflamengo@gmail.com. Saudações!